Olá a todos e todas, né? Estamos aqui com mais um programa do canal do LAED, né? O nosso programa Tese Anarquista, Contribuição Libertária para o Binômio Educação e Trabalho. Né? Hoje, conhecendo um pouco melhor, né, o coletivo Terra Livre, né, um grupo, né, de militantes, pesquisadores e trabalhadores anarquistas de São Paulo, com uma contribuição muito grande, né, em relação aos esforços, né, em benefício dessa parcela do pensamento político-social aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil. Né? Acho que eu posso dizer, sem risco de errar, que todos aqueles que, em alguma medida, se aproximaram do pensamento libertário tomaram ciência da existência do Terra Livre. Né? O leque, né, de atividades do coletivo é bastante amplo e muito atuante. Né? Então, eu começo, né, dizendo que é uma satisfação muito grande para nós aqui do canal do Laed receber vocês, conhecer melhor um pouco, né, não só o Terra Livre, mas também aqueles que estão e aquelas que estão por trás, né, desse coletivo. Essa é a proposta maior, vamos dizer assim, né, desse programa, né, conhecer as pessoas, né, os anarquistas, né, e as suas contribuições é, destacadamente também no campo da educação. Então, agradeço muito o Eduardo Souza e a Karina. Né? O Adriano também está chegando, daqui a pouco ele entra aqui e passa a estar conosco. Então, gente, muito obrigado, né? E queria que vocês, né, então, começássemos, né, com as apresentações, né, de vocês, e para que a gente possa, então, né, iniciar o nosso papo. Bom, primeiro, boa noite, ou então, né, para quem está assistindo em outro horário, né, bom dia, boa tarde. Ótimo, Eduardo, Né? obrigado. Assim, eu estou assim, esqueci de falar, né, que o programa é gravado. Né, E hoje, então, dia 16 de abril de 2025, mais ou menos aí 8h15 da noite. Né? estamos Obrigado aí aqui, pela né, lembrança. nessa conversa. E obrigado, Rogério, pelo convite, né? Prazer estar aqui, conversar um pouquinho. E que nem a gente estava falando em off, né? É uma iniciativa bem legal para trazer justamente esses momentos de troca, né? Porque, em geral, com a correria, né? Como a gente tem que levar militância, tem que levar trabalho, tem que levar vida pessoal, é raro, né? A gente ter momentos como esse. Então, obrigado. E, bom, me apresentar rapidamente, sou Eduardo, faço parte da Biblioteca Terra Livre e sou professor de História também. Além de também fazer pesquisa de pós em História, né? Uhum. E é isso. Obrigado, Eduardo. Karina. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Karina, faço parte do coletivo Biblioteca Terra Livre desde 2020. Atualmente eu sou mestranda no programa de História Econômica da USP, pesquiso as comunidades nipo-brasileiras durante o período da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil e os desdobramentos desse período. Bom, Karina, obrigado. Então, obrigado mais uma vez, né, Eduardo e Karina. Estamos aqui aguardando o Adriano, daqui a pouco ele está aqui com a gente. E assim, eu começaria perguntando para vocês o seguinte: nós temos uma formação, né, muito marcada, né, por modelos autoritários. Né? O sistema escolar, por exemplo, né, ele tem isso muito forte em si, né? E, portanto, imagino que num coletivo libertário não seja tão simples assim, né, em que pese o desejo de todos, talvez não seja tão simples assim relações realmente alicerçadas na autogestão. Né? Então, eu começaria perguntando para vocês como é que é no Terra Livre as relações, né, entre, né, os componentes. Né? O que eu quero dizer, assim, em outras palavras, talvez para me fazer entender melhor, é que em que pese todo o nosso esforço, né, nós somos pessoas, né? Então, em algum momento, nós podemos claudicar e querer, em alguma medida, impor, né, nossa perspectiva, né? E, então, o coletivo também ele tem uma função pedagógica em si, né, para que nós, conjuntamente, consigamos superar essas limitações que estão na gênese das nossas formações. Então, a minha pergunta a primeira seria essa: como é que é no Terra Livre? Vocês conseguem
estabelecer relações realmente horizontais, onde cada homem vale um homem, cada mulher vale uma mulher, né, consoante, né, o pensamento anarquista? Quem quiser pode começar a responder. Você quer Vamos começar, dizer Carlos? Você quer? a autogestão e a iniciativa e ação. Né? Pode ser. Então, como nós temos uma série de atividades, desde grupos de estudos, nós temos a editora, o podcast, organização da feira anarquista, simpósios, congressos. Então, cada pessoa também participa dessas atividades de acordo com o seu interesse. Então, não existe essa coisa forçada de necessariamente você se expor a algo do qual você não tem tanta afinidade, né? E aí isso é importante porque você consegue ampliar a gama de ações e também fazer com que cada um contribua da maneira que pode também, né? Eu vejo que, então, naquela máxima, né, de cada um segundo sua capacidade. Comigo, agora Não, de é, cada um, de acordo com as suas possibilidades, né? E a cada um, conforme sua segundo necessidade. isso, suas Exatamente. necessidades. Mas você complementa alguma coisa, Eduardo, em relação aí da Karina? Não, eu acho que nem a Karina falou bem, né? Como o coletivo ele tem várias ações, também a gente criou ali uma forma de se organizar que favoreça justamente o ideal ali, né, da horizontalidade, apesar de que é isso, né, um processo que nem você falou, né, é um processo de construção, é um processo da gente se educar, né, pelas próprias atividades, pelas próprias reuniões, então por isso que a gente criou uma forma de se organizar que dentro do coletivo a gente tem comitês, né? Ótimo. E aí esses comitês, que nem a Karina falou, é meio de acordo com os interesses, né? Então, tem o de acervo, que aí é mexer com a preservação ali do material, né, dos livros, do arquivo. Tem a parte de editora, tem a parte da livraria, enfim, tem, né, cada setores que a gente foi vendo, né, de acordo com o que as pessoas queriam fazer. No fundo, foi meio que isso, né? E aí a gente acha que dessa forma a gente consegue, né, aprender na prática, né? Óbvio que a parte da reflexão, a parte da teoria é muito importante, mas também a prática que ensina a gente também como que se organizar de maneira horizontal. É que é outro aspecto muito valorizado, né, pelos anarquistas, né, o pensar e fazer, né, a não separação, né, entre esses dois aspectos integrantes da vida, né? Mas vocês trouxeram, então, um aspecto também que eu tenho curiosidade, e acho que, né, aqueles que nos assistirem também, que é exatamente esse leque de atividades da Biblioteca Terra Livre, né? O que a biblioteca vem fazendo, vem construindo? Quais são essas frentes, né, de atuação da biblioteca? Então, como eu já havia mencionado, nós temos o nosso podcast, Antinomia, desde 2019, podcast quase semanal, em parceria com a rádio Antena Zero. Então, está disponível nesses tocadores, enfim, de áudio, para comentar sobre assuntos do momento, a partir de uma perspectiva anarquista. Nós também temos a editora, que tem um projeto justamente de trazer muitos autores e autoras anarquistas que muitas vezes não são tão conhecidos, né, para levar esses livros para um público maior também, né? Discutir essas ideias também. Então, a gente vem, nesses últimos anos, lançando livros sobre Kropotkin, sobre Emma Goldman, sobre mulheres livres, sobre educação na perspectiva anarquista, né, na pedagogia libertária. Então, a gente tem ido para esses caminhos.
Além do mais, a gente tem os grupos de estudo. Atualmente, a gente tem o grupo de estudos Lucy Parsons, que acontece quinzenalmente, toda sexta-feira à tarde, quase noite, e de forma híbrida, então a gente consegue ter um número maior de participantes, né? Então, as reuniões acontecem na nossa sede, em São Paulo, mas também tem mais gente de outras cidades e estados que também podem participar. E então a gente também troca algumas ideias a respeito da obra da Lucy Parsons, que dá nome ao grupo, mas também discute com questões contemporâneas. E a tradição de grupos de estudos acontece há muito tempo, né? Já teve um monte de edição sobre história do anarquismo, educação e anarquismo, geografia e anarquismo, cinema e anarquismo. Então, todos os grupos têm relação com a perspectiva libertária. A gente tem também os congressos, os eventos que a gente organiza. Nesse ano a gente vai organizar o congresso de geografia anarquista na USP, em dezembro. E a gente também organiza a Feira Anarquista anualmente, também no final do ano, em parceria com o Centro de Cultura Social e o Núcleo de Estudos Carlota Guerri, o NELCA. E a gente faz eventos, lançamentos, tem mais bastante coisa. coisa, é muita coisa. Eu perguntaria, Eduardo, quantas pessoas, né, estão diretamente envolvidas com o coletivo? Eu não me refiro àqueles nas bordas, né, assim, colaboradores eventuais, assim, aqueles que realmente estão organicamente ligados ao Terra Livre. Quantas pessoas seriam, mais ou menos? O número exato eu não vou saber de cabeça, mas é em torno de 10. Poxa, Mais ou menos 10. é pouca gente, né? A quantidade Sim, de atividades é imensa. sim. E, Então, pois é. Mas acho que também, como a gente comentou antes, né, essa forma da gente seguir de acordo com nossos interesses, acho que colabora. Então, uhum, muitas dessas ações, né, quem toma a frente, sei lá, são 2 pessoas, né, que tomam a frente. uhum. Aí o resto do coletivo meio que dá o suporte, dá o apoio, mas mais ou menos a gente vai também tendo essas, digamos, meio que atuar por frentes, né? Uhum. Então a gente acaba se dividindo, né? Também, muitas vezes, para dar conta disso tudo. Entendi. E qual é, assim, o itinerário histórico do Terra Livre? Quer dizer, como é que começa? Né? Vocês podem falar um pouquinho da história do Terra Livre? Né? Então, Assim, como ó, chegaram a esse, né, formato de hoje? Rogério, a gente remete, né? Acho que também eu vou tentar ser mais sucinto aqui, porque senão eu vou ficar, né? Vício de professor de história, né? Vai começar a ficar falando. Eu acho que nós Então vou três tentar, somos aqui, né? vou tentar, vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas eu vou fazer um retorno ali no contexto da década de 90, né? Virada de século, né? Século XX, século XXI e tal. Que tem um momento de efervescência, né? Do anarquismo. Assim, então a gente estava vivendo cultura punk, que vem desde a década de 80, a gente tem o efeito ali, né, de Chiapas, de 94, tem os movimentos anti-globalização ali, Seattle, que é ali no final da década, enfim. Então tinha muita coisa, né, nova surgindo, assim, sabe? E aí depois, nos primeiros anos ali, né, do século XXI, nos anos 2000, deu uma pequena recaída, né? E aí, a partir desse momento, né, alguns anarquistas se juntam aqui na cidade de São Paulo, né, e criam o coletivo Terra Livre, né? Então, em 2004, né, com a ideia de que, para tentar fazer ali ações, né, de propaganda, vamos dizer assim, né, então, organizar algum evento, um debate, teve uma revista, né, que é a revista Protesta, para então, já que estava vivendo uma recaída, né, da rua, ali, das manifestações de rua, então manter ali o anarquismo sendo discutido, né, sendo debatido.
E aí o coletivo, ele teve ali uma atuação, mais ou menos de uns 2, 3 anos, se reformulou, né? Uma parte saiu do coletivo, foi seguir outros caminhos, ou então saiu do anarquismo, enfim. E aí, em 2009, aí tem a Biblioteca Terra Livre. Então, alguns militantes que faziam parte do coletivo Terra Livre, eles doam o seu acervo, a sua biblioteca, num espaço que era um centro em São Paulo, que se chamava Ar Carmela, que tinha outros coletivos, né? Então tinha MPL, tinha o Fórum Centro dos Catadores de latinha, de papelão do centro, tinha CMI, né? Centro de Medida Independente, enfim, alguns grupos aí, né? E aí esse é o primeiro lugar da Biblioteca Terra Livre, então, né? Então, fundada em 2009. Aí muda no ano seguinte, né, perto do metrô Vila Madalena, onde a gente ficou até 2023, por aí, né, Karina? Sim, foi nessa época. Né, 2023 que a gente mudou, né, recentemente, e a gente acabou indo para o centro de São Paulo, né? E aí também, né, a partir desse momento que a gente muda de sede na Vila Madalena, que aí é uma sede só da Biblioteca Terra Livre, né? Começa a ter grupo de estudo, aí começa a atrair mais gente, aí o coletivo ele começa ali a fazer mais atividades públicas também, aí começa a ter editor, enfim. Aí que o coletivo ali, por volta mais ou menos a partir de 2012, que o coletivo, né, começa a ter maior intensidade, vamos dizer assim. Mas é uma história assim já que conta, né, com uma quantidade de anos, né, de tempo, né, assim, considerável, diria, né? E a Feira Anarquista em novembro, né, que já é tradicional, né, as pessoas que envolvidas, né, com esse pensamento já conhecem todos e todas. E qual o sentido da feira? Que ela vem ganhando espaço, ela está crescendo, vocês se sentem contemplados com os resultados da feira, né? O que é a feira, né, para aqueles que não, e aquelas que não conhecem, né? Podia também falar um pouquinho da Feira Anarquista de novembro. Karina quiser falar. Pode falar, Edu. Bom, a feira, ela é um evento que a gente começou organizando, aí, aliás, quem começou organizando foi o Coletivo Terra Livre, né? Então, naquele momento que eu estava falando, no ano lá de 2006, aí a gente retoma 2011 junto com o Ativismo ABC, né? Um coletivo que não existe mais, mas ele foi super importante também nesse momento no anarquismo aqui, né, na região de São Paulo. E hoje em dia a gente, que nem a Karina falou, né, a gente organiza junto com mais 2 grupos, o Núcleo de Estudos Libertários Carlo Aldegueri, da Baixada Santista, e o Centro de Cultura Social, que é também aqui de São Paulo, né. E, bom, é isso, é um evento, para quem nunca foi, né, a gente tem ali, né, nós, os 3 grupos, né, que organizam a feira, né, a gente olhou para outros lugares, assim, né, e viu que era um evento muito padrão, assim, vamos dizer assim, do anarquismo, era as feiras de livro, né. Argentina tem, enfim, lá na Europa tem, México tem, um monte de lugar tem, né, que era, então, grupos ali que expunham, né, os seus livros, fanzines, folhetos, panfletos, seja lá qual que for a sua produção, né, e as pessoas se reuniam, né. E aí a gente, então, ao longo desses anos, né, de organização da feira, a gente tentou, né, trazer, e acho que a gente, é isso, é um evento hoje, a feira, que reúne bastante gente, a gente consegue ter uma diversidade, né, que foi algo que também, ao longo dos anos, a gente ficou, assim, matutando, né, tentar tornar a feira cada vez mais diversa, e acho que a gente tem conseguido, e com discussões cada vez também trazendo, né, pessoal que está na luta social, pessoal que está na linha de frente,
para também ali ter um momento de expor, né, qual que é a sua luta. Ótimo. Bom, aqui então temos agora também conosco, né, o Adriano, também nosso convidado aqui, representante, né, do Terra Livre. Adriano, obrigado, né? Já tive a chance de agradecer, Eduardo, a Karina, agora você também, né? E então, passando também um pouco a palavra para você, jogando a bola um pouco para você, eu perguntaria, rapaz, o seguinte: vocês têm, conforme o Eduardo já estava colocando aqui, né, na sua última exposição, conseguido estabelecer pontes, né, conexões assim, muito interessantes, né? Eu recebi, por exemplo, né, de vocês, por e-mail, né, a divulgação de uma atividade em conjunto com o Centro de Cultura Libertária da Amazônia, o lançamento, né, em Belém, né, é o lançamento, né, de uma tradução, né, feita pelo Xavier. Agora o nome dele é Van Helden, né, que é um texto do Frederic Antonini, né, por uma economia libertária, né, o trabalho, né, e que vocês vão lançar junto com esse coletivo. Então, como é que o Eduardo e a Karina já falaram um pouco do itinerário histórico, né, do Terra Livre, e assim, nesse processo, Adriano, como é que vocês têm conseguido, né, aproximação com outros coletivos, outros grupos aqui no Brasil e fora dele? Eu acho que tem sido, desde o começo, na verdade, da biblioteca, eu estou desde 2009, aproximadamente, e a gente tem essa dificuldade que é um coletivo que tem uma perspectiva de ser um espaço de memória, de ser um coletivo pequeno, está num espaço muito limitado, mas que entende também que se a gente quer construir a memória anarquista, a gente precisa se conectar com outros espaços, né? Uhum. Então, o que acabou acontecendo desde o início, acho que desde 2009, quando a gente estava no Ai Carmela, foi que a gente passou a estabelecer essa centralidade de estar circulando por outros espaços, conversando com mais gente e conseguindo dar arte de se articular mesmo, né? Seja na perspectiva de fazer atividades em conjunto, ou a partir do momento que a gente começou a fazer publicações de livros, também se juntar com outros coletivos que tinham essa perspectiva, sejam coletivos editoriais ou militantes também, como é o nosso caso, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente fez lá atrás, né, quando ainda nem era biblioteca, nem estava no projeto, foram algumas publicações com a Imaginário, com a Faísca também, que é uma editora que também está há bastante tempo, acho que tem mais de 20 anos que está publicando, e a partir de 2011 a gente começou, junto com o pessoal lá do Chile, do Eleutério, né, que são os amigos que vieram, a gente conheceu porque eles vieram para o colóquio do Recli, que a gente organizou, a pensar de um jeito mais sistemático isso, né, como que a gente faz com que as ideias anarquistas circulem aqui na América Latina, que é um território que passou por ditaduras, passou por um silenciamento do anarquismo, e a gente entendia que se a gente não fizesse esse esforço em conjunto de resgatar alguns textos, de fazer pesquisa em conjunto, de alguma forma conseguir dividir trabalho para diminuir a quantidade de esforço necessário para publicar, a gente ia estar sempre sobrecarregado, né? Então, esse esforço que a gente tem feito, né, ao longo dos últimos anos, sejam coletivos estrangeiros ou coletivos aqui no Brasil, a gente tem pautado um pouco essa perspectiva de conseguir articular para diminuir trabalho, compartilhar experiência e diminuir custo também de produção, porque a ideia é que os livros anarquistas eles possam chegar também sempre o mais barato que eles podem, né? Você comentou do livro do Antonini, e é um livro que a gente está fazendo por R$20, que nesse cenário mercadológico é impensável, né? Uhum. Pensar num livro sendo publicado a R$20, um livro traduzido do francês, que o companheiro, o Chave, né, o companheiro que é francês, mas que durante alguns anos morou lá em Belém, que se articulou com os companheiros de lá, que entrou em contato com a gente, então foi uma ponte que ele fez com a gente, então que também essa confiança, né, no nosso projeto, enfim, confiança nessa possibilidade de construir em conjunto, a gente se articulou e a partir disso deu corpo, né? Então a gente já fez isso também aqui no Brasil com o NELCA, né, com o Núcleo de Estudo Libertário Carla de Guerre, com aquele livro Anarquistas no Sindicato, que foi uma pesquisa em conjunto. A gente tem algumas outras publicações junto com o Centro de Cultura Social. Então, são alguns livros que a gente publicou. Recentemente, a gente publicou os escritos do Domingos Passos, né? Também com o IEL, com o NELCA, com o CCS. E aí é isso, né? Uma forma de a gente articular o trabalho, de a gente conseguir garantir que as ideias cheguem mais longe, que os custos sejam mais baratos possíveis, para que a gente possa também vender os livros no menor preço para que eles circulem, né? Então, acho que é uma lógica
de apoio mútuo que não está só na produção, mas também na circulação dos livros. Ótimo, excelente. Mas, Adriano, eu estava falando aqui com o Eduardo e com a Karina, a proposta do programa é conhecer as pesquisas, conhecer as ações anarquistas, conhecer os coletivos, mas também, e talvez principalmente, conhecer as pessoas, né, por trás de tudo isso, né? Então, queria pedir a você que se apresentasse, o Eduardo e a Karina já falaram um pouco, né, de si, que você se apresentasse também, mas avançando também aqui na nossa conversa, para um aspecto que eu acho importante, que é o seguinte, quem é o Adriano, mas como é que também o Adriano se aproxima do anarquismo? Onde é que, quando o anarquismo entra aí na vida e como do Adriano? Bom, eu sou Adriano Scoda, eu sou na biblioteca, acho que um dos membros mais antigos, mas não fundador, então eu entrei no projeto já com ele iniciado. Eu procurei o anarquismo e fui me identificando a partir dos estudos, né? Então eu tinha um inconformismo lá no interior de São Paulo com o que se vendia naquele momento de eleição do Lula, enfim, vivenciei, né, toda a chegada da esquerda no poder, mas sem me encantar muito com isso, e entendia que não era suficiente, na realidade que eu vivia, pensar nessa ruptura a partir de uma perspectiva institucional, e fui descobrir mesmo, ouvir falar das ideias anarquistas na faculdade, quando entrei em Geografia lá na PUC de Campinas. E aí o professor, que era o Rui Ribeiro de Campos, que infelizmente já faleceu, um amigo que, enfim, sempre muito aberto e disposto para pensar sobre as ideias anarquistas, ele introduziu o Elisée Reclus e o Kropotkin como leituras básicas no curso de História do Conhecimento Geográfico. E aí, quando eu transferi o curso aqui para a USP, para São Paulo, que faz muitos anos já, foi em 2006 que eu vim para cá, então fazem quase 20 anos que eu estou aqui em São Paulo, tive a oportunidade de me dedicar um pouco mais atenção. Em 2007, teve o encontro de educação libertária que o Plínio organizou, ainda na época pela Imaginário, lá na Ação Educativa, que foi onde eu conheci o projeto da biblioteca, conheci o Rodrigo, conheci o Plínio, né, que sabia só pelas edições. E aí comecei a me interessar e ver a possibilidade de conseguir ter acesso, né, aos livros anarquistas que não existiam na faculdade, nas bibliotecas, sejam municipais aqui de São Paulo ou nas bibliotecas universitárias. E aí eu comecei a procurar quais coletivos tinham materiais, o que estava acontecendo aqui em São Paulo, e comecei a militar a partir daí, né. Acho que o que me chamou a atenção foi que o projeto da biblioteca era um projeto muito pequeno naquele momento, estava no espaço coletivo, que era o Carmela, junto com o Centro de Mídia Independente, junto com o MPL, né, Movimento Passe Livre, junto com o Fórum Centro Livre e alguns outros coletivos que alugavam espaço lá. E quando eu fui trocar ideia com eles, o pessoal foi muito receptivo, falou assim, mano, cola aí, vamos trocar ideia. Isso já era 2009, né, então foram 2 anos de aproximação, lenta, mas aí em 2009 eu entro para o coletivo e a gente começa a organizar os grupos de estudo sobre geografia e anarquismo, que é um tema que talvez eu tenha mais proximidade, né, ainda que me interesse por muitas outras áreas. E aí foi um pouco isso, assim, nesse fazer, né, a gente começou a organizar cineclube, a gente começou a pensar sobre como fazer com que as ideias dos grupos de estudo se tornassem públicas, foi aprender a diagramar, foi aprender a fazer um trabalho que hoje em dia a gente faz de editora pela necessidade do coletivo, né, pela vontade de fazer com que as ideias circulassem. Então, acho que teve muito esse processo, um processo lento, mas também um processo de muita possibilidade, assim, no sentido de entender que o que a gente queria fazer era propaganda anarquista e não tem uma forma definida, assim. Então, na minha leitura, assim, eu sempre gosto de brincar que eu digo que a biblioteca, ela começa e termina como uma biblioteca, e entre ser uma biblioteca, a gente pode ser qualquer coisa, né? Então, a gente mantém um podcast, a gente organiza a feira anarquista, a gente tem muitas coisas que a gente faz que não tem uma obrigação de existir, mas ela existe porque existe um desejo, existe uma vontade coletiva, existe uma compreensão política de que essas coisas são importantes. Então, acho que dialoga um pouco com isso, assim, com essa percepção de que os projetos, eles, enquanto estão abertos, eles estão vivos, e a gente constrói eles nessa perspectiva, né? Karina, e você, como é que você se aproxima do anarquismo, toma conhecimento, né, dessa parcela do pensamento político-social? Então, minha entrada no anarquismo foi um pouco mais tarde, já pelo ano de 2018, também no contexto de eleições presidenciais.
foi aquela discussão política toda, e aí eu queria compreender melhor umas outras perspectivas mais radicais, porque eu não acreditava não via nenhuma mobilização via instituições, política partidária e esquerda institucional, então fui entender mais sobre anarquismo e algumas coisas na universidade mesmo, eu estava na graduação, e depois tive contato também com os livros da Biblioteca Terra Livre, num evento, né? Então, a importância desses lugares para trocas, enfim, a disseminação das ideias anarquistas. E em 2019 eu participei do grupo de estudos, que era sobre a história do anarquismo, e fui ficando. Gostei e fui ficando. Está aí até hoje. E Eduardo, e você, rapaz, como é que você, né, toma... Porque, por exemplo, nós somos historiadores, né? Eu e você, né? Acho que Karina também, pelo que eu entendi, né? E, por exemplo, não sei vocês, mas nos meus tempos de estudante de graduação, eu sequer ouvi falar sobre o anarquismo, né? Sobre as propostas anarquistas no campo da educação, então, né? Ao tempo já da licenciatura, né? Parte pedagógica do curso, muito menos, né? E contigo, como é que foi essa descoberta? Então, curioso, hein, Rogério? Porque no meu caso, eu escutei sobre anarquismo bem cedo. Assim, Que ótimo! justamente por causa de um professor de história, aliás. Porque eu tive um professor de história no. Quando que era, sei lá. Acho que é a antiga ali. Ué, terminava na 8ª série, né? Era isso, né? É. Hoje agora é 9º ano. Mas enfim. E aí, curioso, né? É isso. Eu tive contato com o anarquismo por causa das aulas dele, o Tiago. E aí depois eu fui descobrir que o Tiago, ele fez parte do coletivo Terra Livre. Que eu Olha, estava explicando, né? Tipo, ele fez parte. Aí ele, nessa época, isso, eu era moleque, tive aula de história com ele, ficou na minha cabeça o anarquismo e tal. E eu sou de Osasco, que é um município aqui do lado, né, de São Paulo, vizinho. E a minha família era bem petista, assim. E era a época que, né, assim, primeira eleição do Lula, e também o PT começou a ganhar várias prefeituras, né, e era uma novidade e tal, enfim. E meio que nesse caldo, né, eu, moleque, assim, adolescente, eu curtia um punk rock também, então isso também acabou me ajudando também a entrar no anarquismo. Eu queria me organizar, mas não queria partido. Era isso que eu tinha na minha cabeça, né? Moleque, assim, adolescente. E aí eu tive uma experiência com um grupo que é bem específico, né? Que chama Movimento Humanista, que surgiu lá na Argentina, enfim, tem toda uma história aí. E foi minha primeira experiência organizativa, assim. Então a gente teve uma sede em Osasco, a gente alugou uma sala, que aí a gente tinha que ficar vendendo jornalzinho para pagar, né, a sede. E tinha umas campanhas que vinha, assim, e era um negócio meio... falava que era horizontal, mas tinha umas hierarquias, assim, sabe, que vinham, assim. E veio, por exemplo, uma que era a campanha de desarmamento nuclear. Aí eu ia lá, tá, fiz, enfim. Então eu tive isso, assim, moleque, né? E aí quando eu entrei na faculdade, eu vi um cartaz do coletivo Biblioteca Terra Livre organizando um lançamento de livro, do Recli, né? E aí eu fui nesse lançamento, encontrei esse rapaz aqui, Adriano Skoda, lá, estava na banquinha vendendo os livros, né? E é isso, troquei uma ideia ali, aí depois quem estava também era o Rodrigo, estava nessa atividade. Rodrigo Rosa. Rodrigo Rosa também estava nessa atividade. E aí é isso. Aí primeiro foi um curso, entrei num curso lá, tal, aí depois um grupo de estudo, aí foi indo, que nem a Karina falou, aí quando você vê, Já está já integrado. tá dentro, né?
E perguntaria a vocês, assim, você tocou, né, na questão da venda dos jornais para custear a sede, né, do grupo que vocês tinham organizado. E como é que o Terra Livre ele se mantém? Né? Como é que vocês têm lidado com isso? Assim? Quais são os recursos? Como é que você obtém os recursos? Claro, sim, tem a venda dos livros e tal, mas como é que o coletivo se mantém? Quer falar? Alguém? Bom, a gente, acho que foi desde 2011, quando a gente começou esse processo de editoração, a gente já tinha essa perspectiva, como o Edu falou, de pegar livros com editoras anarquistas ou fazer um trabalho que era um trabalho de triagem, né, dos livros anarquistas que existiam de editoras comerciais. Então, a gente tem aqui em São Paulo, né, uma feira de livros importante, que é a Feira de Livro da USP, que eles vendem os livros com 50% de desconto, e que muita gente não sabe, né, que tem livros anarquistas ou sobre anarquismo que estão circulando por lá. E aí um pouco nosso esforço era esse, a gente comprava os livros antecipadamente, e aí na Feira Anarquista de 2011 a gente basicamente tinha os livros ou do Imaginário, ou do Robson, né, do Rio, do Achamé, sim, e alguns outros títulos que estavam ou esgotados, ou enfim, que tinham sido publicados por editoras comerciais que as pessoas não sabiam que existiam. Então tem, por exemplo, o Cinema Anarquia, que era de uma editora comercial, enfim, alguns livros que a gente entendia que eram importantes para a história do anarquismo e para nossa foi importante para a nossa formação, que não estavam circulando nos espaços anarquistas, e a gente começou com esse esforço, né, de comprar e revender mesmo os livros como distribuidores de literatura anarquista, e a partir de 2011 a gente focou nessa perspectiva de ter uma editora que era o que poderia fazer com que esse projeto tivesse uma sustentabilidade não só econômica, mas também teórica, né, no sentido de a gente conseguir publicar as coisas que a gente estava discutindo dentro do coletivo e fazer com que isso fosse para fora, né. A gente, desde esse momento, né, a gente saiu da Carmela em 2010, a gente aluga a sede, que era uma sala comercial ali na Vila Madalena, no finalzinho de 2010, em outubro de 2010, se não me engano. E aí, a partir desse momento, a gente começa uma perspectiva que era pagar muito pouco de aluguel, mas conseguir manter com a venda dos materiais o custo do espaço, né? Então, a gente foi e continua sendo bem sucedido nesse sentido, de conseguir pagar as contas do espaço que a gente aluga e da impressão dos livros, que é basicamente o que a gente tem de custos fixos, né? Mas 2 anos atrás a gente fez uma mudança de espaço, que a gente foi para uma sala comercial um pouco maior, ali na frente da Igreja da Consolação, na Rua da Consolação, que é uma área bem central aqui de São Paulo, porque a gente já não conseguia mais fazer com que o nosso acervo tivesse organizado, enfim, as pessoas tivessem uma circulação pelo espaço da biblioteca mais confortável mesmo. E aí, com isso, a gente teve um aumento significativo dos custos, num contexto de crise econômica e num contexto de mudança das plataformas que a gente usava para vender os livros online também. Então, a gente ainda hoje consegue fazer a manutenção do espaço exclusivamente pela venda dos livros. Isso é uma coisa que eu acho que é bastante interessante, né? Mas lembrar também que a gente não... Todo mundo que trabalha ou milita na biblioteca não recebe nada por isso. Então, a gente mantém os nossos trabalhos à parte, né? Eu sou professor, estou chegando das reuniões da escola agora, inclusive, mas a gente mantém os nossos trabalhos à parte, e todo o trabalho que a gente faz em prol da biblioteca é um trabalho que é revertido para a manutenção do projeto. Mas isso não é suficiente para explicar, né, como que a gente conseguiu durante tanto tempo manter o projeto, né, já são 16 anos quase, porque a gente teve a contribuição, e a gente ainda hoje tem a contribuição de companheiros e companheiras que eventualmente dão suporte, né, então, acho que para a gente, por exemplo, lá em 2011, 2010, 2011, o Carlos Baqueiro, que é um companheiro lá da Bahia, que, enfim, trabalhava na Petrobras, era um petroleiro, ele contando, né, como que ele fazia para conseguir levantar recursos para os coletivos anarquistas, e ele passava o chapéu lá na plataforma de petróleo, e conseguia convencer os companheiros que estavam na luta, falava assim, ó, mas tem uma galera massa no Rio, tem uma galera massa em São Paulo, então de tempos em tempos ele conseguia levantar um recurso com os trabalhadores e mandava para a gente, sem a gente saber, só avisava, ó, depositei tanto na conta de vocês. Então, esse tipo de ação espontânea, solidária, foi uma coisa que marcou muito, principalmente quando o coletivo estava se estruturando, né? Porque a gente sabe que coletivos jovens são coletivos que têm
uma necessidade de apoio financeiro para conseguir focar na militância política, que é uma coisa que demanda muita energia e, ao mesmo tempo, só pode existir se tiver algum certo tipo de contraponto econômico para conseguir imprimir cartaz, imprimir panfleto, imprimir fanzine, imprimir algumas coisas que são fundamentais para a comunicação, né? Alugar eventualmente um espaço, caso para fazer alguma atividade. Então, para a gente contou muito. Hoje em dia, a gente está estruturando um crowdfunding, né? Um financiamento coletivo pelo Apoia-se, que a ideia é que a gente consiga ter uma certa estabilidade do projeto sem, né, essa necessidade de ficar correndo atrás dos livros, porque nos últimos 2 anos foi isso. A gente oscilou bastante nas publicações. A gente sabe que o mercado do livro é um mercado meio ingrato, porque se você não está publicando coisas novas, a busca, né, o interesse das pessoas que estão consumindo diminui. Então, a gente tem pensado como que a gente consegue fazer com que esse esforço que a gente tem de fazer atividades não remuneradas, diversificadas, né, na perspectiva de organizar atividades, por exemplo, a gente está querendo fazer a gente está estruturando, né, um curso introdutório aos principais conceitos anarquistas, né, pensar apoio mútuo, gestão, federalismo, enfim, antirracismo, pensar uma série de perspectivas introdutórias da ideia anarquista, fazer um curso que seja tanto presencial quanto online, e a ideia é que ele seja gratuito, e aí colocar energia nisso significa que a gente não consegue colocar energia em projetos que revertem dinheiro para o projeto, mas também a gente sabe e a gente entende a possibilidade das pessoas apoiarem o projeto, um valor módico todos os meses, mas com a perspectiva de que esse projeto consiga continuar fazendo coisas para divulgação das anarquistas e ampliação desse projeto, né? Então, a princípio, hoje, a gente ainda consegue manter exclusivamente com venda de livros, que é o trabalho que a gente faz, mas também a expectativa é que a gente possa ampliar esses recursos para a gente também pensar outros projetos possíveis, né? Eventualmente comprar uma sede, enfim, a gente gosta de sonhar muitas coisas, mas com os 2 pés no chão, então, isso é um pouco essa perspectiva. Perfeito. Eu tenho aqui atrás de mim um pôster, né, do filme Febre do Rato, né, do Cláudio Assis, né, protagonizado pelo Irandir. E nesse filme há uma certa ideia, né, do que é o anarquismo, que me parece assim, bastante, vamos dizer, diria, peculiar, né? Faz um tempo eu escrevi um artigo modesto pensando, né, como o filme apresenta, né, o pensamento anarquista. Não me recordo agora o nome do artigo, mas ele tomava emprestado uma expressão do personagem principal, que era o anarquismo na lógica do umbigo miúdo, né? Mais ou menos uma ideia de um anarco-individualismo. Mas eu estou dizendo isso para perguntar o seguinte a vocês. Como é que vocês percebem, né, na divulgação, né, na propaganda, né, do pensamento anarquista, como é que vocês percebem, né, como as pessoas captam, né, os fundamentos do anarquismo, né, que, Adriano, você mencionou ainda há pouco, né, assim, a ideia da ação direta, né, do mutualismo, né, de uma perspectiva determinada de federalismo, né, de horizontalidade. Isso me parece, né, muitas vezes soa estranho, né, e talvez também porque, né, no mais das vezes, o anarquismo sempre, quando chega, né, ao conhecimento geral, ele chega a partir daquilo que ele rejeita e não daquilo que ele propõe, né? Imagino que nas ruas, né, assim, o senso comum, né, se perguntado sobre o que é o anarquismo, provavelmente dirá que, né, ele rejeita o Estado. Sim, mas o que ele propõe, né? Então, a pergunta seria essa, quer dizer, como é que vocês percebem, né, nas ações, né, do coletivo, né, como, né, as pessoas em geral, que, né, estão mais distantes, né, das ações do Terra Livre, né, tomam conhecimento e apreendem, né, sobre o que é anarquismo a partir das ações de vocês. Quem é? Eduardo, arrisca uma resposta aí? Bom, acho que tem isso que você estava comentando, né? Acho que essas visões que acabam sendo hegemônicas, né?
acho que a respeito, né, de anarquismo, então... Não, acho que não só na questão da rejeição, hein, porque é isso, acho que se a gente perguntar na rua e alguém falar que o anarquismo é rejeição do Estado, a gente vai ficar até contente, né, porque acho que a gente pode escutar coisa bem pior, né? É bagunça, essa É bagunça. bagunça, ou então falar que o Milei é anarquista, né? Sei lá, né? As coisas estão bem complicadas, assim, né? É o anarcocapitalismo. Então tem essas dificuldades aí, né? Mas acho que ao mesmo tempo também, o que a gente vê, né, nas atividades é que existe bastante curiosidade, assim, sabe? Acho que tem curiosidade das pessoas que é isso, não tem tanta referência, mas quer saber mais, né? E ao mesmo tempo tem uma galera bem, acho que, como posso dizer, assim, bem fiel, assim, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que não está ali, digamos, né, organizado em um coletivo, né, ou vinculado diretamente a algum movimento e tal, mas que, tipo, tem ali o anarquismo como uma ideia bem cara, assim, sabe? Para pensar ali, nem que seja ali, sabe, uma ética, pensar numa forma de estar no mundo, né? Então a gente vê que o anarquismo ele tem essas questões, né, que acabam complicando ali, né, passar assim as ideias anarquistas para frente, né? Mas ao mesmo tempo tem bastante gente enfim, que mantém ali o anarquismo como uma ideia viva. Então, você percebe assim uma receptividade, via de regra? Sim, temos. Acho que ao longo desses anos, né, tanto o pessoal que acompanha nosso trabalho editorial, como o pessoal que acompanha cada episódio lá, cada programa de rádio que a gente faz Antinomia, pessoal que vai atrás de grupos de estudo, né, que manda ali mensagem para a gente, ou então procura a gente, conversa diretamente, fala que quer participar do grupo de estudo. Então, tem bastante. Então, assim, essas atividades, que são também de propaganda, né, não somente, mas também, elas têm surtido, então, um efeito, quer dizer, têm conseguido, né, aproximar as pessoas do anarquismo. Posso entender assim a resposta? Sim, acho que sim. Eu acho que o Adriano queria falar alguma coisa. Não, eu queria só complementar que eu acho que a sensação que eu tenho é que a gente, analisando historicamente, né, esse processo que a gente está vendo de crescimento, recuo, e agora acho que a gente está vivendo um momento bem peculiar do movimento anarquista enquanto desenvolvimento, né, que a gente teve 2013, que foi historicamente um boom, né, acho que em todos os territórios foi, aqui no Brasil, né, uma curiosidade enorme para entender o que era a ideia anarquista e como que as coisas, como que se podia pensar uma outra forma de política, né, então isso foi uma coisa que foi muito forte, aqui em São Paulo, no Rio, enfim, Porto Alegre e em muitas outras partes do país. Então, muita gente chegou, e o que eu vejo hoje em dia é que tem muita gente chegando com, não uma certeza do que é a ideia anarquista, mas com uma insatisfação com os outros projetos políticos. E aí isso é uma das forças do anarquismo, e eu entendo, a gente não pode perder isso de perspectiva, porque o anarquismo ele se constrói historicamente, assim como o movimento socialista, na negação também de alguns paradigmas ou algumas respostas mais fáceis, mais prontas da realidade, e isso coloca sempre um desafio para a gente, né? Porque aí a gente precisa perguntar o que são esses princípios, né? O que é autogestão, o que é o federalismo, é possível fazer isso? Isso é uma utopia, não é uma utopia? Quem que fez já, ou quais experiências a gente já fez? Então, tem uma construção de um processo que aí para a gente interessa muito isso, porque a gente nessa formação lenta, né? Eu acho que as vantagens de a gente estar construindo uma prática política há 16 anos, sem uma perspectiva de chegada do poder, né? É que quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente vê que a transformação de indivíduos, coletivos e na própria capacidade de ação em conjunto com outros projetos, ela vai ganhando nuances, formas distintas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, o Edu comentou, né, do grupo de estudo, e a Karina pode com certeza falar mais sobre isso, é que a gente vê uma certa rotatividade, a gente vê pessoas que entram no grupo de estudo, permanecem alguns meses, eventualmente um período mais longo, 1, 2, 3 anos, não entram para a biblioteca,
mas continuam sendo companheiras, companheiros, vão militar em outros coletivos, alguns coletivos anarquistas, outros não anarquistas, mas ainda como militante, com uma bagagem política histórica, que se fala assim, não, isso é sobre isso, né? Não é sobre o nosso projeto crescer e essas pessoas integrarem esse projeto, senão a gente crescer enquanto movimento, enquanto diversidade, enquanto capacidade de atuação, tendo respostas tanto contemporâneas quanto bagagem histórica para dialogar, né, com o que a gente está vivendo. Então, acho que isso é uma coisa muito legal a gente perceber, porque, de fato, se aproximar de coletivos que não necessariamente são anarquistas, que estão envolvidos em lutas sociais. Sei lá, a gente está, anteontem, por exemplo, estava conversando com um companheiro que está atuando na favela do Moinho, que é a última favela aqui do centro da cidade de São Paulo, que está resistindo ao processo de especulação imobiliária, como que a gente consegue ajudar eles, dar visibilidade para a luta. Enfim, tem uma série de ações que eu acho que são fundamentais e que vão mostrando, né, a pertinência do anarquismo, não como o único caminho, mas como uma forma de atuação política e de luta hoje em dia. Então, acho que vale comentar um pouco como está sendo, né, quem são as pessoas que estão no grupo de estudo, como que esse processo está sendo, porque eu acho que isso ajuda a gente a pensar nessa circulação das ideias das pessoas, das lutas, em particular porque o grupo de estudo hoje ele tem essa característica que é híbrida, né, é presencial e também é online, então as reuniões acontecem concomitantemente dessas duas formas. Entendi. Você falou em 2013, né? A esquerda partidária, vamos dizer assim, tende a criminalizar as manifestações, né? Destacadamente a atuação dos black blocs, né? E isso me faz, então, pensar aqui na seguinte questão, né? Vocês sofreram algum tipo de retaliação, algum tipo de criminalização, né? De perseguição ao longo, né? Desse itinerário histórico, mas principalmente, né, nessa última década? Vocês em algum momento se sentiram ameaçados? A gente observa, né, nesse período mais recente, o acesso, né, de um pensamento, né, ultraconservador, né, fascista mesmo, e isso trouxe implicações para vocês? Vocês se sentiram atacados em algum momento por essa parcela, né, da sociedade que defende, né, a volta, por exemplo, da ditadura? Não, eu acho que ao longo desse tempo, né, a gente já teve casos assim, mais preocupantes, momentos mais tensos. Nunca aconteceu nada fisicamente contra a gente. Violência extrema, não, nem com o acervo também nunca aconteceu. Mas a gente entende que por muitas vezes fazer atividades públicas, organizar eventos de grande dimensão, né, como a feira, enfim, a gente acaba se colocando ali como vitrine, né? Então, existe, assim, essa compreensão da gente, mas é isso, sempre a gente nunca passou por nenhum caso muito complicado, mas acho que todo grupo anarquista nos últimos anos já sofreu com algum tipo ali de questão, né? Mas nunca evoluiu para algo, como eu coloquei, né? Como uma violência física. Perfeito. O que a gente vivenciou, acho que talvez que foi mais direto, né? Foram 2 momentos na organização da Feira Anarquista, quando estava acontecendo lá no Tendal da Lapa, que uma das vezes foi 2 agentes provocadores, né? 2 carecas que apareceram na feira com a torcida do Palmeiras, apesar do Eduardo ser um palmeirense, mas que eram 2 carecas que estavam lá provocando um pouco as pessoas, e aí a gente conseguiu mediar para eles irem embora sem ter nenhum tipo de consequência diferente dessa, né, de ser alguém que estava claramente querendo criar um contexto para arranjar uma briga ali. E um outro momento quando, numa das prévias da organização da feira, a polícia militar ela foi solicitar para o pessoal do Tendal da Lapa o nome dos organizadores, porque queria averiguar quem que eram as pessoas e tudo mais. E o pessoal do Tendal da Lapa, do espaço lá, eles falaram assim, mas qual que é o propósito, o que aconteceu, se tem alguma denúncia?
e eles não passaram adiante, né? Então, uma perspectiva de alguma forma, de saber ou, enfim, fichar os militantes que estavam ali sendo responsáveis por organizar a feira. Então, a gente teve uma parceria que foi, a gente normalmente, né, quando organiza a feira, também a gente tem essa preocupação de fazer uma construção que seja em diálogo, em parceria mesmo com os espaços onde a gente está construindo, porque não é só um uso do espaço, né, é uma perspectiva que a gente tem continuidade para isso. Mas durante a ascensão, né, da extrema-direita aqui no Brasil, e a chegada do bolsonarismo ao poder, a gente aqui em São Paulo vivencia isso desde sempre, né? São Paulo, desde a redemocratização, é um estado controlado pela direita liberal, mas também pela direita conservadora, e acho que isso é um elemento que marca, né, a polícia militar aqui. A gente tem, desde 1992, os eventos da chacina do Carandiru, e isso nunca deixou de existir. Mas houve um momento específico que a gente diminuiu a visibilidade do espaço onde a biblioteca estava, entendendo que poderia sofrer retaliação ou ser alvo, como o Edu colocou, de ameaça à integridade física do espaço, que foi algo que nos levou a uma certa preocupação. Então, a gente diminuiu a visibilidade do espaço, não das atividades que a gente estava fazendo. Então, uma perspectiva de preservação, sabendo que também não cabia a gente deixar de fazer atividades públicas, então se acovardar nesse sentido de deixar a direita ocupar o espaço público e a gente ficar esperando a direita magicamente desaparecer, se não entender que era isso, uma negociação, né, que a gente estava fazendo em relação a esse processo de tentar entender qual que era essa direita, qual era o tamanho da força dela e o que a gente poderia fazer publicamente. E eu acho que também cabe destacar que, como eu tinha dito, né, numa perspectiva otimista, pensar que somos uma biblioteca e a gente pode fazer muitas coisas, é também que uma biblioteca não representa nada para a direita, ou o discurso de extrema-direita, ele ignora o fato de que o conhecimento ou um grupo de estudo pode ser algo que tenha qualquer efetividade pública quando ele está mobilizando 5, 10, 20, 15 pessoas, sei lá, um volume estatisticamente pequeno, mas de pessoas que estão compromissadas com a construção de uma prática, de levar isso adiante, de ocupar outros territórios. Então, na prática, acabou sendo isso, né? Acho que uma diminuição da visibilidade do espaço, mas não necessariamente nesse contexto recente, assim, dos 4 anos do governo Bolsonaro, de deixar de fazer coisas. A gente não deixou de fazer a feira, a gente, enfim, seguiu com todos os projetos, mas tendo mais cuidado com comunicação, usando ferramentas de comunicação também mais seguras. Então, a gente opta por usar criptografia, opta por estar estabelecendo espaços virtuais que sejam um pouco mais protegidos, né? Então, são estratégias que nem sempre a gente consegue dar conta, mas que a gente aprendeu, né, também com quem veio antes de nós, a importância de usar ferramentas, aprender, tentar de alguma maneira se educar para não ficar exposto de uma maneira, enfim, não ter uma vulnerabilidade não, sim. Além do necessário, né? Certo. E a gente, assim, para a gente já começar a encaminhar para o final aqui da nossa conversa, quer dizer, quais são, né, os projetos em tela, né, do Terra Livre, né, para o curto prazo? Assim, vocês já falamos aqui, né, do lançamento dessa tradução, né, mas para além disso, o que o Terra Livre está planejando aí no curto prazo? Olha, Rogério, eu acho que cada um pode falar do que está envolvido, né? Acho que fica melhor, assim, né? A gente segue com antinomia, então, né, se você que está assistindo a gente tiver interesse, né, procura aí. A gente está no Spotify, também em outros agregadores de podcast. E, como o Adriano falou também, eu queria comentar também da campanha de financiamento da biblioteca, que é isso, como o Adriano já explicou, né? Enfim, questões de crise econômica, questões de mudança de plataforma de venda, o ingresso, né, dos nossos livros para pagar ali o custeio, né, do espaço, está começando a ficar complicado. Então, por isso que a gente lançou essa campanha de financiamento coletivo, que está lá na plataforma do Apoia-se,
Então é apoia.se/PTL, né? Depois até a gente manda o link, aí vai na descrição lá do comentário, do comentário não, do episódio, perdão. E aí, se você tiver conta no Apoia, você pode ajudar a gente por lá. Se você não tiver, quem está assistindo a gente, né? Também você pode programar um Pix para a gente, também, no valor que você puder, qualquer valor já é muito bem-vindo. E o nosso Pix é bibliotecaterralivre@gmail.com, tudo junto. Perfeito. Bom, gente, então já estamos aí no finalzinho do nosso papo, né? Eu queria, então, pedir a vocês, né, umas últimas considerações, né, uma despedida aqui do nosso episódio, e não deixando de perguntar, né, assim, para vocês, né, individualmente, né, o que é o anarquismo para o Eduardo, o que é o anarquismo para a Karina, o que é o anarquismo para o Adriano. Né? Então, é isso, né? Nossas considerações finais temperadas aí pelo como cada um percebe, né, o que é o anarquismo para si, né? Eu acho, para mim, enfim, primeiro dizer, né, respondendo a pergunta anterior do Rogério, acho que a gente também está com os projetos editoriais que a gente está construindo muitas vezes a muitas mãos, né? Então tem a Doris Acioli, uma companheira, ela está em um dos trabalhos de pesquisa dela sobre o Maurício Altenberg, que ela demandou da gente essa responsabilidade de ajudar ela na publicação. Então, em breve vai ser um livro dela sobre o Trottenberg. O Trottenberg é excepcional, né? Sim, Figura então, excepcional. importante, né? Pouquíssima gente conhece. A gente está também com um trabalho com o Rafael Zilio, com o Breno, lá do Rio Grande do Sul, e com o Davi, com a biblioteca, traduzindo Campos, Fábricas e Oficinas do Kropotkin. Tem a Ética do Kropotkin, que está traduzida, que a gente ainda precisa finalizar o livro. Tem alguns outros, o Capitalismo, como que é? O Anarquismo, como que é? Anarquismo pós-escassez. Anarquismo pós-escassez, do Murray Bookchin, que também está traduzido, e a gente está nesse processo de conseguir finalizar a publicação. Então, tem uma série de publicações que estão aí no prelo, para a gente conseguir articular e conseguir colocar adiante, porque eu acho que é isso, né? Um dos esforços é fazer com que as ideias estejam circulando e estejam inspirando movimentos coletivos. Para mim, o anarquismo, ele sempre se colocou como uma perspectiva de um horizonte em aberto, né? No sentido de pensar que as relações de poder, elas existem, de que elas, de alguma maneira, determinam a realidade, mas também elas não são imutáveis. Então, e eu gosto muito, né, da definição que o Recli faz do que é a geografia social, porque eu acho que, de alguma maneira, é um bom norte para pensar o movimento anarquista e a própria ideia do anarquismo, que é pensar a luta de classes, associada à vontade do indivíduo e associada à ideia de uma busca por um equilíbrio, ou de equilíbrios dinâmicos que se constroem, né? Então, a realidade, ela tem seus momentos de calmaria, ela tem seus momentos de ruptura, a gente consegue interferir nesse processo, mas também a gente nunca pode perder o horizonte político, que é estar em sociedade lutando contra as forças, né, dominantes, que vão impedindo a auto-organização ou a ação dos indivíduos. Então, na minha perspectiva, o anarquismo é essa força em aberto, né, que potencializa, ou que potencializa essa intervenção nossa na realidade, seja enquanto indivíduo ou seja enquanto coletivo, que eu acho que é a forma mais potente, né? E aí, essa forma coletiva é uma forma que a gente precisa aprender a construir. Mas deixa eu passar a palavra para a Karina, porque ela também tem muita coisa para dizer. Eu queria também lembrar de outras iniciativas que a gente tem. Nós estamos em processo de terminar o nosso documentário. Eventualmente ele vai ser lançado sobre os 15 anos da Biblioteca Terra Livre. Ótimo. E a gente também está pensando em fazer um ciclo de estudos sobre a Palestina também. E além do o grupo de estudos Lucy Parsons, ele existe ele existe como grupo de estudos, mas ele agora tem uma iniciativa um pouco independente que também cria atividades, palestras, enfim, piqueniques para divulgar a vida e obra de Lucy Parsons também. Então, ele já é um projeto um pouquinho à parte da biblioteca, mas está ali conversando.
Mas acho que são isso, são eventos, participações que a gente vai fazendo em feiras de livros, em congressos e por aí vai. Agora, em relação ao anarquismo, pergunta difícil. Enfim, penso mais um conjunto de práticas, ideias, perspectivas de uma maneira libertária. Então, tendo essa questão do horizonte que o Adriano falou, em aberto, mas também levando em consideração a perspectiva de contra as dominações que, né, são influentes na nossa vida, não sei dizer, pensando a partir de uma questão econômica, não apenas, pensando numa questão social, política, de forma que nós podemos agir, nós, enquanto indivíduos e coletivo, podemos agir de uma maneira. A gente pode pensar em outras formas de vida que sejam mais condizentes com Mais saudável, liberdade, mais saudáveis. no mínimo mais saudável, né? Exatamente. Obrigado, Karina. Obrigado, Adriano. E Eduardo, a palavra é sua. Bom, primeiro, obrigado, né, Rogério, pelo convite. Acho que o papo foi bem legal. Acho que vai ser um material bem interessante, né, que nem você estava comentando, né, de pensar, né, do que vai ser daqui a uns anos, mas acho que também no presente também ficou legal aqui a gravação. E, bom, é isso, pergunta difícil, né, sobre anarquismo, mas eu acho que vou um pouco no caminho, mas pelo menos fica mais fácil para eu responder, porque, né, o Adriano e a Karina já falaram, então agora facilitou para mim. Né? Mas acho que para mim o anarquismo ele é uma ética, né? Então ele coloca principalmente questão para gente sobre a maneira como a gente se relaciona, né? Se relaciona com outras pessoas, se relaciona com a sociedade, e essa ética que ela direciona, né, que nem o Adriano também colocou, do horizonte, né, direciona para uma sociedade em que a gente consiga viver, exercer plenamente a liberdade. Pensando no Bakunin, né, do só serei verdadeiramente livre quando todo mundo, homens e mulheres que me cercam, também forem livres, né? Então acho que é isso, é uma ética orientada para a liberdade. A liberdade do outro eleva a mim ao infinito. Exatamente. Bela expressão. Gente, eu agradeço muito a vocês, né, de participar aqui do nosso modesto programa. Muito obrigado mesmo. E eu, então, encerro, né, manifestando aqui minha admiração pelo trabalho de vocês, pelas realizações, né, da biblioteca, do coletivo Terra Livre. Muito obrigado mesmo. E é isso. Né, nós continuamos aí, né, nos esbarrando, nos encontrando e procurando, né, em alguma medida, dentro das nossas limitações e dos nossos desejos, né, manter, né, essa propaganda, né, do pensamento anarquista, né, que a mim, né, me pareceu assim, no primeiro contato, incrivelmente novo, mas ao mesmo tempo também muito familiar. Né? Eu tenho essa impressão que às vezes, né, quando, né, alguém toma conhecimento, né, do pensamento, né, e da história do anarquismo através, né, de mim, eu muitas vezes reconheço, né, na expressão de olhar essa surpresa, mas ao mesmo tempo assim uma certa familiaridade, né, uma certa, né, sedução por essa perspectiva, né, de um mundo mais saudável, né, de relações mais saudáveis, né, mais horizontais, né, mais fraternas, mais humanas, né? E por isso o nosso Laboratório de Educação e Direitos Humanos não poderia desprezar, né, as contribuições, né, dos anarquistas, né, e das anarquistas, né, para a construção de uma sociedade mais fraterna e solidária. Então, né, acho que isso vocês veem, né, através desse coletivo, né, realizando, né, e com muita disposição de luta. Então, né, parabéns a todos e todas do Terra Livre. Muito obrigado. A gente que agradece.